Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Boa noite ao pessoal que veio aqui prestigiar mesmo que de improviso. Deu certo? Obrigado. A plateia está cheia. Pessoal do online. Bom, gente, começar a apresentação de um TCC com ponto de interrogação, você está perguntando que história é essa, né? Eu queria que vocês pudessem me acompanhar numa linha de raciocínio. Vamos junto nessa? O professor Clóvis, ele fez uma definição de felicidade que eu acho maravilhosa, brilhante. Ele disse que felicidade, aquilo que te deixa feliz, é aquilo que você não consegue parar de fazer. Bom, se a gente pensar nisso, eu tenho um problema com pão de queijo. Mas, seguindo essa linha de raciocínio, eu gostaria que vocês pensassem comigo, não precisa responder em voz alta, dentro de vocês mesmos. Eu vou fazer algumas perguntas para a gente conversar. Quais são os desejos? Quais são as metas? O que para vocês é algo que vocês querem atingir? Daqui um mês? Daqui um ano? Daqui 5 anos? Bom, talvez sair daqui, chegar em casa e poder dormir e descansar um pouco. Talvez, vamos pensar, fazer uma viagem dos sonhos. Talvez aprender um novo idioma. Talvez dar um abraço em alguém que você ama. Talvez rever alguém que você não vê há muito tempo. Que sonhos vocês têm? Não precisa ter limite nem de tempo, nem de dinheiro, nem de espaço. O que vocês gostariam de fazer efetivamente? O que para vocês é o que te traz felicidade? Vocês conseguiram imaginar algumas coisas? Talvez um carro elétrico, talvez uma viagem de avião. Mas uma comida gostosa não tem igual. Não é verdade? Bom, tendo isso em mente, a gente raciocinando que pra gente é importante, o que a gente sonha, eu gostaria de a gente raciocinar no que é importante para um grupo de pessoas que mora em Canudos, na Bahia. Essas pessoas, elas sonham em ter um fogão a gás. Essas pessoas sonham em ter uma cozinha de alvenaria. Essas pessoas sonham em ter um banheiro. Essas pessoas sonham em tomar um banho quente. Essas pessoas sonham em fazer as suas necessidades em um vaso sanitário. Essas pessoas sonham em ter água na pia para escovar os dentes. Essas pessoas sonham em ter uma casa em alvenaria completa, né? Não apenas o banheiro. Essas pessoas também sonham em ter um meio de transporte para não ter que caminhar entre as pedras, que é uma região de muitas pedras. Esse é o contexto das pessoas que nós vamos conversar agora. E eu fiz aquela provocação para que a gente pudesse entender o que está acontecendo. Porque às vezes a gente se acostuma muito com as nossas realidades e deixa de enxergar que tem pessoas que não têm o que para a gente é cotidiano. Entendeu? Mas antes de começar a falar sobre o TCC, eu acho que ainda é importante a gente se contextualizar. Esse trabalho ele surge de uma imersão que aconteceu lá na cidade de Canudos, como eu havia dito. Mas ela tem um passado, a cidade de Canudos, histórico, muito triste, que é da famosa Guerra de Canudos, que a gente estudou no colégio, mas que a gente acaba decorando para passar no curso de História e não entende muito bem a fundo o que isso significa na vida daquelas pessoas, que afeta até hoje. Naquela guerra morreram cerca de 25 mil pessoas. Morreram trabalhadores. Morreram mentes brilhantes naquela guerra. Morreram as pessoas visionárias que queriam construir uma cidade. Morreram mães, morreram trabalhadoras. Eu queria que vocês entendessem que naquela guerra morreu a força braçal que poderia dar início a uma cidade como São Paulo. Então aquela guerra ela dizimou uma geração. Para vocês terem ideia, isso lá em 1897, agora, em 2022, segundo o IBGE, a população ainda é de 16 mil pessoas. Em mais de 120 anos a população ainda não conseguiu se recompor. De tão grave é o que aconteceu. E isso que aconteceu nessa guerra afeta os dias de hoje. É por isso que a gente vê tanta pobreza, tanta dificuldade, como mostra essa casa de pau a pique. Aí entra em questão o trabalho de pessoas excelentes, de um coração enorme, pessoas que moram lá mesmo, como da ONG Retratos da Esperança, ou daqui de Campinas, como a Fraternidade Sem Fronteiras, que ajudaram essas pessoas a terem casas de alvenaria. Então, lá na
Vila Esperança em Canudos, segundo esse projeto, as casas de alvenaria já foram construídas. Mas existem alguns detalhes que ainda não aconteceram, que é aquilo que eu comentei no começo. Essas casas elas não têm banheiro, elas têm quartos e sala. Então, nem banheiro e nem sala. Nem banheiro e nem cozinha. Então, banheiro e cozinha ainda continua sendo de pau-pique, para vocês poderem entender o contexto, do porquê que eu contei o que está acontecendo, que é uma realidade atual. E aí o que aconteceu? O MGE aqui da Unicamp levou uma caravana, nos levou até lá. E lá nós podemos ter a oportunidade de sentir, de viver uma experiência inimaginável. Quem não podia ter lá, vale a pena se puder ter essa oportunidade, porque é uma experiência de vida inimaginável. E dentro das atividades do meio da Unicamp, foi pensado em trabalhar o empreendedorismo feminino. Então foi se formado grupos de mulheres, enquanto outros alunos eles cuidavam das crianças, e foi feito todo um suporte para que isso desse certo. Então esse é o contexto do que aconteceu e como surgiu esse grupo de mulheres que a gente vai conversar daqui a pouco. Só mais um pouquinho, já vai começar a TCC. Eu queria trazer isso daqui, que para mim é algo extremamente inovador. Quando a gente teve a aula inaugural do MBA da Unicamp, lá no auditório, o professor Leandro, ele bateu forte numa tecla que diz respeito a como que a engenharia, como nós de exatas, podemos afetar o social. E eu acredito que essa é uma inovação tecnológica sem precedentes. Quando a gente une a economia solidária, que é quando você produz para todos de uma forma igualitária, não buscando apenas lucro, como o capitalismo. Quando você entra com a engenharia social, e você aplica as técnicas de engenharia para que as pessoas possam ganhar o seu sustento, ganhar a sua subsistência. E entra aqui, ó, eu, uma engenheira eletricista formada na casa, trabalhando com esse grupo de mulheres. É algo muito inovador, vocês vão entender por quê. Eu trabalho com engenharia, eu trabalho no dia a dia com energia solar fotovoltaica. Isso não tem nada a ver com o que nós vamos falar daqui a pouco. Nada, em absoluto. E eu me vi com o coração disposto a, diante das dificuldades que a gente tem em empreender, das dificuldades que a gente sabe que é ter uma empresa no Brasil, como ajudar aquelas mulheres para que elas pudessem ter o sustento. Então, é uma engenharia que foge do cotidiano. A gente para de mexer com peças, a gente para de mexer com componentes, a gente para de mexer com fiação, com projeto, e a gente vai fazer algo inimaginável, que é uma inovação tecnológica. A gente vai tocar a vida de pessoas. Aqui está. Esse é o trabalho. Gostaria de apresentar para quem não conhece, esse é o grupo Chique Chique da Paz, é um grupo de artesanato lá da Vila Esperança. O nome foi escolhido por elas mesmas, tem um fundo histórico. O Chique Chique é uma planta lá, é um tipo de cacto da paz, porque quem visitou lá sabe que lá é família, tem muita briga, onde tem família tem briga. Então nós já começaram dizendo que não vai ter briga. Então, Chique Chique da Paz, esse é o grupo de artesanato, que a gente vai conversar um pouco mais sobre o trabalho que foi feito aqui no TCC. Eu sou a Laura e o professor Gomes foi meu orientador. Nós trabalhamos na ODS 1 de erradicação da pobreza. Qual que é o objetivo desse trabalho? O objetivo está aqui, estampado nessa foto. Me perdoem se eu infringir algo de ética, mas eu acho que tinha que pôr foto, pelo menos na apresentação. O nosso objetivo é fazer com que essas mulheres, que nem essa feliz da vida, possam ganhar o seu sustento de forma digna, sem depender de recursos financeiros do governo. Que elas sejam capazes de ir no mercado e comprar sua comida, sejam capazes de ir na farmácia e comprar seu remédio, sejam capazes de ter uma bicicleta com o seu próprio sustento. Esse trabalho é para isso. É nesse ponto que ele foca. Qual foi a metodologia? No que a gente se baseou? A gente se baseou na matéria de empreendedorismo de impacto, então foi tudo desenvolvido ao longo do curso mesmo. A gente fez pesquisas da literatura e artigos científicos, coleta didática. O professor Gomes me deu 10 artigos para estudar, gente, é sério. Coleta e análise de dados com entrevistas com elas, então a gente conversei bastante com elas para saber o que elas precisavam, porque a gente tem uma visão, elas têm outra lá, é diferente. A minha mãe já brigou muito comigo, porque eu falava, meu Deus, mas R$150? Aí minha mãe falava, não, é R$150 lá, não é R$150 aqui, você precisa começar a entender as coisas. Ela tem razão. Também foi feita a aplicação de métodos
para a gente poder ter novos canais de venda, porque esse é um problema. Produz lá na Bahia e vende como que você tira a produção do sertão da Bahia. E também a gente focou em trabalhar em soluções reais, então ficar só no teórico. E a busca do MVP, que aconteceu, que é o mínimo produto viável. E também foi feita uma série de entrevistas com pessoas que participaram da caravana e pessoas que não participaram, pessoas que trabalham com artesanato, enfim, para ter uma visão global do que estava acontecendo. Não vai dar para passar o vídeo, mas aqui mostra que elas estão trabalhando. Eu queria deixar isso claro, parece um detalhe, mas não é um detalhe. Uma vez teve um colega, não vou citar nomes, semana passada, ele chegou para mim e disse assim: escuta, essas mulheres estão penduradas em você ou estão trabalhando? Ele perguntou isso para mim. Eu respirei fundo e falei: elas estão trabalhando. Essa senhora aqui é a Iracema, ela caminha 2 horas, caminhava 2 horas para ir, 2 horas para ir, 2 horas para voltar a pé, para fazer o artesanato. Porque existe aquele preconceito de dizer que a gente não pode ajudar as pessoas porque você está dando dinheiro para os pobres e você está incentivando a pessoa a não trabalhar. E isso não é verdade. A gente precisa filtrar as coisas, né? Existem pessoas realmente que não merecem, mas esse daqui não é o caso. Elas merecem todo o nosso apoio, todo o nosso carinho para que elas possam dar certo. Foi desenvolvido canais de vendas, que eu comentei que esse era um problema. Então, primeiro fiz uma landing page, uma página de vendas com um botão para o WhatsApp para poder fazer a compra de uma forma mais rápida. Coloquei as fotos ali do que elas produziram. O boca a boca, que tem a nossa amiga Esther que comprou o kit, super feliz, fez um vídeo de depoimento. E também através das redes sociais, através do Instagram. Então, esses são os canais atuais de venda. Desculpa, gente, estou errando. Então, qual foi o resultado que nós atingimos com tudo isso? Nesse momento, foram produzidos 40 guardanapos bordados, e eu gostaria de trazer aqui para vocês verem. Aqui, esse é um dos guardanapos bordados por elas. Tocar é diferente, né? É diferente quando a gente toca, do que quando só a gente vê imagens. Também foram produzidos 35 descansos de panelas pequenos, esse daqui. E 6 grandes, que são esses daqui que eu fuxico. Eu não sei bordar, tá, gente? Eu fui aprendendo. A gente conseguiu vender 10 kits a cada um a R$70, incluindo brinco, pano de prato e descanso de panela. Mas houve um investimento para que chegassem a R$1.200. A intenção era deixar R$200 com cada uma delas, porque são 6 mulheres, né? A gente entra naquele princípio da economia solidária, divisão igualitária, apesar de elas não terem trabalhado igual. A Iracema é quem ponta firme com a Marlene, as outras 4 não. Mas eu achei muito interessante que elas, dentro da sabedoria delas, a divisão foi igualitária. A parte de logística também era um problema, e aí a gente descobriu que sim, o correio funciona. A gente chegou com o correio em 15 dias, a gente usou outro meio de transporte antes, demorou 2 meses. A agência de correio de Canudos, ela tem tipo uma agência postal, tem uma caixinha que fica lá, a pessoa vem e pega, então funciona. E a questão do Instagram, que é a rede social que foi usada. Não é possível, eu preciso aprender, manual de só isso daqui. Isso aqui também era um outro problema. Como legalizar? Como não manter de forma informal esse trabalho? Elas dependem do Bolsa Família. Se você tira o Bolsa Família e não tem certeza se vai continuar tendo renda, como elas vão viver depois? Lá toda a economia é baseada no Bolsa Família. Então, o que a gente descobriu nas pesquisas? Que, esse é dado de hoje, até R$218 por pessoa, você não perde o Bolsa Família. Se vocês lembrarem, eu falei que a renda da última leva chegou em R$200 por pessoa, então ela está dentro. Então, até 218, uma delas pode ser MEI, né? No MEI você permite você ter mais uma pessoa no nome. Isso é bom porque ela passa a emitir nota fiscal, e a gente esbarrou num problema de não conseguir vender para restaurante porque não tinha nota fiscal. Então a gente já consegue abrir um braço de canal de vendas na própria Canudos. A gente também queria abrir uma banca da feira, só que a gente esbarrou no prefeito, aí o problema agora é de eleição. Então a gente está trabalhando com outros canais, mas houve algumas barreiras que ainda não foram sobrepostas. E tem também a questão da cooperativa, que foi a ideia do professor Holmes,
de formar uma cooperativa das mulheres. É possível também, e é possível ser MEI e ter cooperativa. Então, são saídas para poder fazer a legalização. E aqui tem um outro valor de R$706, que essa é a transição. Se elas quiserem passar a ganhar por pessoas, lá tem muitos filhos, tem casas que tem até 6 filhos, mas enfim, por pessoa até R$218. Se elas quiserem ganhar R$706, elas têm 2 anos aqui recebendo metade do Bolsa Família, então não perde de uma vez. Então é possível uma progressão para que elas possam se legalizar, se autossustentar e estar de acordo com a lei. Desculpa. Ó, futuro. O que nós esperamos no futuro? A gente quer que haja produção em larga escala. A gente quer que essas mulheres sejam uma sementinha, porque a gente sabe que ali é uma vila, a gente está falando de 6 pessoas. E mesmo assim ainda é difícil, porque nem sempre vai todo mundo. Mas se a gente conseguir produzir em escala e elas verem que o dinheiro que está chegando está trazendo mudança na vida, aquela sementinha começa a ir com uma outra pessoa, com uma outra pessoa, com uma outra pessoa. E por que não sonhar, né? Aquela que está aqui sabe que a Fraternidade Sem Fronteiras está atuando lá em Jacobina. Por que a gente não pode também, de repente, fazer uma continuação de trabalho depois das casas, para que aquelas pessoas também possam se autossustentar mediante essa iniciativa? Então, a produção em escala e esses exemplos que a gente está vivendo podem fazer com que isso seja possível. Aqui eu queria trazer a engenharia social, esses outros 2 pontos. Um deles é um problema que se tem, que é você pegar a foto de uma vegetação típica e conseguir fazer o contorno do guardanapo, porque a gente está lidando com pessoas que não sabem ler, são analfabetas. Então é difícil. Para poder se comunicar com elas, tem que ser por voz. Aí vocês param e pensam, mas está escrito Vila Esperança no guardanapo. Como que foi isso? Ela seguiu o contorno, ela não sabe o que está escrito. Então, é importante desenvolver uma tecnologia que seja mais fácil, não depender de outras pessoas para desenhar e poder passar no carbono, enfim. A ideia é que tenha uma inteligência artificial que agilize isso, baseado nas vegetações típicas que tem lá, que não é só o chique-chique, existem muitas outras. No trabalho, inclusive, eu citei algumas que estão lá no livro do Euclides da Cunha. E eu achei interessante isso daqui que vejo um dos artigos, que é um tablet, né? Porque o tablet naturalmente tem luz, então se você colocar o guardanapo em cima e poder, a gente daqui mandar uma imagem, imediatamente elas já podem reaplicar aquilo, e como a imagem está no tablet, é mais fácil você haver uma padronização, senão você fica dependendo de desenho à mão, cada guardanapo sai de um jeito, aí a gente acaba pensando em produção em escala, perdendo qualidade. Então, qual que é a conclusão desse trabalho? Eu gosto de pensar o seguinte, e acredito que a maioria das pessoas que estão aqui vão concordar comigo. O que faz de um ser humano único? O que faz com que a gente possa se perpetuar? Não só hoje, quanto amanhã, depois da manhã, e eu vou além, depois que a gente morrer. O que continua? O que torna alguém realmente grande, como pessoa? É aquilo que a pessoa deixa após ela morrer. É estranho dizer isso, né? Mas enquanto a gente está tendo um convívio aqui, um lembra do que o outro está fazendo, a família lembra, os amigos lembram, mas quando os anos passam e o efeito tempo é aplicado, somente aquilo que a gente realmente é bom prevalece. Então, o que fazer o engenheiro eletricista, o que faz aqui os meus amigos queridos, professores, o que vai fazer com que a gente continue? É a gente ganhar muito dinheiro com, eu vou falar do meu caso, jogar a placa para cima lá e instalar energia fotovoltaica? Não, o que vai fazer com que a gente perpetue é aquilo que a gente toca na vida das pessoas. É engenharia colocada em prática num contexto totalmente diferente. É você empoderando as mulheres, é você valorizando o que elas têm de tradicional e único e podendo, lógico, usar os nossos recursos atuais de tecnologia, como a internet, para encurtar distâncias. Acertei! Obrigada! Bom,
eu vou abrir aspas, eu quero que você... Eu sou empreendedora na área de energia solar fotovoltaica. Fiz engenharia elétrica na Unicamp, formada em 2020. Desde então, busco aplicar o conhecimento acadêmico no dia a dia da empresa com foco em tecnologias inovadoras. Acredito que participar deste curso irá potencializar as possibilidades de inovar a forma como as pessoas em geral poderão ter acesso à geração distribuída dentro de uma cidade sustentável. A pergunta é quem é a Laura? Quem é a Laura hoje? Essa é a Laura de 2020. É uma pessoa bem diferente, pode ter certeza absoluta. Eu, como outros colegas, eu sou de exatas, a gente pensa muito em cálculo, eu olhei ali as derivadas integral, me deu até uma saudadezinha das aulas. Enfim, e quando você percebe que você fez a diferença na vida de um único ser humano, isso é melhor do que você ter a sensação de que naquele mês você conseguiu pagar todas as contas. Eu vou falar aqui com a mente do empresário, a mente de quem... Tem pessoas que dependem de você, tem contas a pagar, mas nada se iguala a você ter a sensação, não sei se vocês viram a foto daquela senhora na bicicleta, de ver a alegria de que você foi capaz de transformar a vida de alguém. E eu queria agradecer a oportunidade aqui abertamente de vocês terem ousar, né? Que foi trazer um curso de humanas, uma faculdade extremamente tradicional de elétrica. Bom, posso pedir uma salva de palmas? Assim, quando a gente olha, professor Leandro, lá em 2020, 2022, assim, o curso começou um ano, esse curso de vocês pra gente, começou um ano antes, né? E quando a gente olha, assim, o brilho no olho, a gente vê que tudo valeu a pena e que a gente poderia ter feito esse esforço vezes 10 para que você estivesse hoje aqui. Obrigada, Marco, obrigada. Pode passar. Bom, Laura, só tenho, né, que eu posso dizer parabéns, né? Acho que você é uma pessoa muito especial e ali, antes de começar essa rodada, eu perguntei para ele, mas o professor comentou de Canudos, né? Mas por que Canudos? Aí ele não deu para te responder, porque ele acabou atendendo outras pessoas. Aí eu acho que agora, né, Faz sentido. faz todo sentido, né? Nossa, que bom Canudos, né? Que bom Canudos. Bom, eu só tenho uma pergunta de você, né, ser uma pessoa assim que transmite muita felicidade, muita ética, moral, justiça, diversidade e tecnologias. A pergunta é por que você fez esse curso? Dado que você já tem todas aquelas qualidades. O curso de MBA aqui, olha, eu vou contar os bastidores. Eu sou filha única, eu cuido da mamãe. E é difícil você resolver os problemas da vida sendo filho único. E a minha mãe, por causa da pandemia, piorou bastante a locomoção e agora ela mora comigo num apartamento. E a casa dela fica em Campo Limpo. E eu moro em Jundiaí, dá 40 minutos de carro, assim, pra vocês terem uma noção de distância. E eu estava indo cuidar dos cachorros em Campo Limpo quando parei no semáforo e olhei no WhatsApp e tinha uma mensagem do Marco, porque a gente já tinha feito uma matéria na pandemia, eu não lembro qual foi a sigla. E ele colocou no grupo. Foi a sua. Foi a disciplina. Ele colocou no grupo, hoje, acho que era 4 horas, vai começar uma aula de tecnologias exponenciais, algo inaugural. Que raio é esse de tecnologia exponencial? Aí, mas poxa, a MBA nunca teve MBA na elétrica? Aí eu lembrei da aula, aí tava o nome do professor Leandro. Eu falei, não, o professor Leandro é coisa boa. Porque, ó, gente, eu tomei bomba em eletrônica umas 2 vezes. Na aula dele eu passei, porque eu consegui entender. Então, aí eu fui.
Mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo, não, porque era novo demais para uma faculdade de engenharia elétrica. E quando ele começou com a aula de felicidade, eu também fiquei achando muito esquisito aquele negócio. Demorou para poder cair a ficha. Mas assim, o fechamento, vamos dizer assim, o que fez cair a ficha do que estava acontecendo? A gente que foi para Canudos sabe, foi uma noite na fogueira. Lembra da noite na fogueira? A gente sentou nas cadeiras em volta da fogueira e cada um começou a contar a sua história. Ali como se tudo fizesse sentido. E a gente, o que eu posso dizer? O curso, ele engrandeceu a gente como pessoa, como ser humano. A gente deixa de ter apenas as habilidades técnicas e passa agora a ser um ser humano diferente, porque enxerga a vida de uma forma diferente. Meus parabéns. Obrigada. Bom, boa noite. Prazer, né? Você é baiano? Sou não. Não? Eu sou em São Paulo, na Casa Verde, sou da Norte. Eu ia falar baiano, mas estranha, né? Não, mas em homenagem aos baianos. Gente, desculpa interromper o senhor, mas esse chapéuzinho aqui eu comprei lá em Juazeiro, porque eu me atrapalhei no voo de voltar e fiquei mais uma semana lá e eu conheci todo lugar. Ou São Francisco, enfim. Aí eu comprei o chapéuzinho, a blusa. Mas a gente tem uma coisa em comum, eu sou mineiro e eu tenho esse problema com o pão de queijo também. O pão de queijo é muito bom. Bom, um trabalho muito bom, você falar dessa parte, né, que realmente é emocionante, né? Assim, falando especificamente do trabalho, eu gostaria de desafiar você a pensar de uma forma, do ponto de vista de sustentabilidade financeira, alguma coisa mais ousada, né? Eu percebi a preocupação, né, no início desse trabalho, de você preservar o salário família, né? Bolsa Família. O Bolsa Família, né? E aí, então, progredir, oferecendo mais condições para aquela comunidade, né? Sim. Mas isso está te atrapalhando, está atrapalhando o projeto, na verdade, porque o que se espera é que elas tenham mais flexibilidade e nem precisem do salário, do Bolsa Família. Que o Bolsa Família, ele tem a característica de uma renda mínima universal, né, que é assistir aquelas pessoas que às vezes não têm as mesmas oportunidades. Existe você pode consultar na internet, né, um professor, né, de Stanford, que chama Robert Sapolsky. Ele fala sobre o livre-arbítrio, mas ele tem toda a teoria dele tem muita similaridade com o que a gente está falando aqui. Porque assim, nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades. Essa é a tônica de tudo que ele fala, né? E isso é importante porque a gente não pode excluir as pessoas ou medir as pessoas em função de que elas não saíram do mesmo ponto de partida, né? E muito interessante essa teoria, vale a pena você visitá-la para complementar a sua visão, né? Mas o que eu ia sugerir é o seguinte, a dificuldade em montar uma solução envolvendo cooperativa, o MEI e tudo mais, está em preservar, né, o Bolsa Família. E, na verdade, nesse momento, você precisa usar mais para uma comunidade que não tem muito essa característica. Essa é uma contribuição importante sua para eles. Você precisa tirá-los daquela condição em que o Bolsa Família é fundamental, né? Eu não estou criticando o Bolsa Família, não sou o contrário, certo? Mas é um momento em que o seu projeto, o projeto que você pensou, que você desenhou, tirá-los da condição de dependência do Bolsa Família. Né? E nesse momento, então, abra seu horizonte, mude sua cabeça. E o Gomes também tem muitas boas ideias, tenho certeza que se vocês tirarem essa âncora do Bolsa Família, do pensamento de vocês, que para eles lá, para a comunidade é muito difícil, eu concordo, mas essa é a grande contribuição que o projeto pode trazer. Obrigada. Vou trabalhar nisso. Parabéns. O trabalho ficou muito bom. Muito obrigada. Professor Gomes, gostaria de falar um minutinho? Tá por aí? Queria só agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar a Laura. Ela é uma grande aluna, né?
pessoa maravilhosa, assim, me sinto honrado de ter orientado o trabalho. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Gomes. Tem alguém? A Laura foi minha aluna, né? Você Consegue ver? A Laura me trouxe um aprendizado de algumas conversas lá na disciplina de eletrônica. Ela é uma das poucos alunos que eu conheci. Será que ela consegue falar? Que trabalhava a noite inteira, madrugada fora. Trabalhava a noite inteira, madrugada fora. E estava lá no outro dia Vou assistir aula às 8. para assistir a aula. Às vezes o professor a gente talvez não tenha essa habilidade, essa capacidade, né, de conseguir conhecer cada um dos alunos da sala, mas eu tive a grata honra, a felicidade de ter essa experiência com a Laura. E Tô muito de vergonha. foi uma aluna excepcional. A gente sempre conversou bastante. Ela começou a entender um pouquinho da parte de reciclagem de lixo eletrônico. Fizemos um trabalho junto. Iniciação né, científica. iniciação científica. E desde lá eu tenho visto. Eu acho que você já é uma grande. Você sempre foi uma grande pessoa lá. Sempre diferenciada. Sempre percebi que depois, né? Você contou a sua história. Então eu quero dar os parabéns para você, pela essa garra que você tem. Parabéns para sua mãe. Muita saúde no mundo. Muita saúde. Que você continue sendo essa pessoa tão especial para todos nós, tá? Muito obrigada, professor. Obrigada. Marlene, Quer ver se elas querem falar? ela quer falar? Marlene, você consegue falar? Sim. Deu pra ouvir. Deu pra ouvir. Você tinha baixado o volume? Não, eu aumentei, eu tô aumentando. Oi, Marlene, você me escuta? Peraí. Vamos quebrar o protocolo. Tá no microfone dela. O microfone dela tá fechado. Peraí que não tá abrindo o microfone. Né? Abre lá, você consegue abrir? Acho que não dá pra abrir, só fechar. Ele com uma divina abre. Ah, dá? Dá pra tentar. Acho que é precisando. Senão a gente chama no WhatsApp. Chama, pode chamar. Laura, eu tô gravando. Deixa o telefone perto pra pegar o áudio. Não é possível ativar o som de outra pessoa. Não. Só desativar, Só né? desativar. Não sei se ela vai atender. Acho que não. Que pena. E você? Ai, você não tem telefone. Não. Não. Vamos ver se. A Marlene é mais falante. É, Marlene. A Iracema é um caso bem interessante, ela não tem. Ah, ela viu. Tá te ligando, ó. Oi, Marlene, boa noite. Oi, Marlene, me escuta bem? Você conseguiu ver a apresentação? Oi, você conseguiu ver a apresentação? Consegui. O que você achou? Você gostou? Oi? Amei. Oh, que bom! Marlene, deixa eu te contar, tem acho que umas 30 pessoas aqui te ouvindo. Você fica com vergonha? Nossa, não vai ficar. Agora vai. Ah, a mulher guerreira não fica com vergonha, não, né? Tem um professor aqui que deu uma instrução muito boa para nós. Disse que a gente tem que ousar. A gente não pode só ficar pensando em ganhar só até o Bolsa Família, não. A gente tem que ganhar bastante. Para ir no mercado e fazer compras, pôr tudo no carrinho, nem pensar no que está comprando. O que você acha? É isso aí, né? Isso aí. Você gostaria de falar alguma coisa aqui pro pessoal? Eles estão te ouvindo. Eu gostaria de falar, estou muito feliz pelas conversas deles e com você. Fico até sem palavras, né? Dá uma emoção, eu também fico com muita vergonha aqui, mas foi por uma causa nobre, Marlene. A gente teve a nossa vida mudada naquela visita que fizemos para vocês e a gente quer muito também contribuir para que a vida de vocês seja diferente.
confiando em Deus. Amém. Vamos lutar para isso. Vamos lutar para isso, é isso mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Marlene, eu vou desligando por aqui porque tem outros colegas que precisam fazer a apresentação também. Aí depois a gente conversa mais, tá bom? Tá bom, Ana Maria. Um beijo no coração. Tchau. Tchau. Deu certo. Deu certo. Parabéns, Laura. Gente, com isso encerramos as apresentações das 6 horas. Oi? Vou